Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Também os que têm nos acompanhado pelo canal. Que a graça de Deus, a bênção do Senhor possa estar sobre sua vida, sobre sua casa. Amém. Costumo dizer sempre que estar aqui à frente é um privilégio. E nós nos sentimos felizes por ministrar na casa do Senhor, por falar da palavra do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Porém, não deixa de ser uma grande responsabilidade. Hoje a responsabilidade é minha. Esses dias, outros que antecederam, tiveram as mesmas responsabilidades. Então, hoje a responsabilidade é minha. Eu digo que é minha porque eu espero que, assim como eu, você também possa ser tocado pela palavra de Deus que será ministrada nessa noite. Na verdade, a palavra, ela é uma semente. Jesus diz que a palavra é uma semente. Obrigado, Fabiano. E essa semente, quando ela é semeada numa terra boa, ela germina, ela cresce e ela dá fruto. Então, o meu desejo nessa noite é que tudo que for dito, você possa guardar no seu coração. Que o seu coração nessa noite seja uma terra fértil, uma terra boa. Porque a semente com certeza é boa. Mas que o nosso coração seja nessa noite receptível. Receba a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Por esses dias, eu acordei com algo na minha mente, algo soprando nos meus ouvidos, que dizia assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Uma pergunta, Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A princípio, eu confesso que não atentei muito para isso, porque às vezes a gente fica preparando uma coisa, prepara um estudo, prepara uma palavra, e às vezes as coisas ficam... Só que era algo que, logo de manhã, quando eu acordei, eu até falei com a Anália, acordei de manhã com essa coisa na minha cabeça aqui, e eu acho que é pra gente meditar nessa palavra aí. Daí falamos algumas coisas e tal. Logo eu entendi que era para nós fazer algo mais profundo, Era para que eu pudesse estar aqui nessa noite ministrando. E essa palavra, ela, obviamente, eu entendi, E então eu comecei a buscar o Senhor nesse sentido. Essa palavra, essa pergunta que Jesus faz, ela está na narrativa de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vou convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. A mídia também eu acho que vai pôr aqui, eu não sei se vai pôr. Mas se não pôr, nós vamos estar lendo aqui. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Na verdade, é uma pergunta que Jesus faz, mas ela está inserida dentro de um contexto de uma parábola, e que nós vamos ver agora, amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola
para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Amém? Louvado seja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É interessante que o que mais me despertou nessa palavra, e aquilo que eu quis entender, porque às vezes quando nós vemos, nós buscamos um entendimento que na verdade já existe alguma coisa prévia no nosso coração. Então a gente procura entender segundo aquilo que às vezes o nosso coração deseja entender. Mas às vezes Deus dá um outro entendimento para nós. Deus nos leva para uma outra direção, Deus nos leva para um outro caminho. Essa parábola que Jesus fala, e ele explica para os seus apóstolos, para os seus discípulos que estavam ali, é claro, nós entendemos que ele fala sobre nós persistirmos, sobre nós insistirmos na nossa oração, de nós não desistirmos quando nós tivermos algo diante de Deus, nós devemos orar sempre. E ele diz que na verdade o agir de Deus não será, e é isso que ele diz: vocês acham que Deus será como esse juiz iníquo? Que mesmo sendo um homem que não temia a Deus, um homem que não temia ninguém, ele por causa do importuno, ele julgou a causa daquela viúva. Daí Jesus disse: vocês acham que o Pai Celestial não ouvirá a oração de vocês? Certamente que vai. Certamente Ele ouvirá. Certamente Ele estará atento em atender aquilo que os seus amados solicitam. Então isso está claro na parábola para nós. Está claro, nós entendemos que naqueles dias Jesus ele fala sobre a questão de uma viúva. Obviamente ele usou uma parábola, mas nós entendemos que era uma realidade daqueles dias, né? As viúvas, naqueles dias, as viúvas, elas eram consideradas no grupo social o grupo mais vulnerável. Elas dependiam que alguém cuidasse delas. Elas não eram mulheres dependentes. Elas, como mulher, não era dependente e se torna viúva, e elas se tornavam independentes. Então essas viúvas, elas eram mulheres que elas precisavam que alguém fizesse algo por elas. O texto nos diz que Jesus usou o contexto daqueles dias para dizer que era comum numa cidade haver uma comarca, haver um juiz, e esse juiz julgasse
não somente a viúva, mas julgava todas as causas. E a questão dessa viúva era justamente essa. Ela queria que o juiz julgasse a causa dela. A Bíblia não vai falar qual era a causa, mas nós sabemos que às vezes era uma pendência de dívida que o seu esposo deixou. Às vezes era uma solicitação de um bem que um outro parentesco tinha com ela e ela reivindicava, como Noemi, né? É mostrado no livro de Ruth. Enfim, era uma pendência que aquela viúva tinha. Porém, diz o texto que o juiz, ele era um juiz que ele não temia ninguém. É bem parecido com os nossos dias de hoje, né? Hoje é assim, nós vivemos um tempo em que aquilo que Jesus fala naqueles dias parece que nós estamos vivendo hoje. A gente olha, estamos cercados de injustiça, de tantas coisas, como naqueles dias. Mas diz que aquele juiz, ele não temia ninguém. Mas por conta do importuno, da insistência daquela mulher toda vez ir na casa dele e insistir que ele julgasse a causa dela, ele falou: eu vou resolver esse problema, essa mulher pelo menos não vai me importunar mais. Então, a explicação da palavra nós temos, Jesus dá perfeitamente. E ele diz que Deus, ele não é como um juiz. O Pai, ele não é como um juiz, mas ele prontamente ouvirá o nosso clamor, aquilo que nós reivindicamos, e certamente ele nos fará aquilo que for necessário. Então a parábola está tranquila. Mas aí nós encontramos, e é isso que me chamou mais atenção, essa pergunta retórica que Jesus faz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Parece que é uma pergunta que não tem nada a ver com a parábola. Ele fala de fé, sabendo que a parábola está falando de nós, de perseverança na oração, de nós continuarmos orando, de nós não nos desanimar, que Deus certamente irá nos ouvir. E eu então já tinha essa coisa, eu falei: meu Deus, mas fé? No capítulo 17, que antecede essa parábola, esse capítulo 18, no capítulo 17, nós vamos ver o discurso de Jesus também, e ele fala de um momento em que as coisas vão ficar difíceis. Ele fala de um tempo final, fala da sua vinda, mas ele fala que de dias difíceis. E daí, interrogado pelos fariseus, no capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem em aparência exterior, nem dirão eles aqui ou eles ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-los aqui, ei-los ali, não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E daí depois nós vamos ver nesse mesmo capítulo, os discípulos, e aqui diz, pelo menos na minha tradução diz, que os apóstolos chamaram Jesus e falaram assim: Senhor, acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé.
Então a temática dessa mensagem que eu queria estar refletindo com os irmãos nessa noite é nós falarmos um pouquinho da fé. Mas não é da fé convencional que nós conhecemos. Porque fé, se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos até desistir, porque talvez, se não, talvez seja a palavra que nós vamos encontrar de maior número na Bíblia. A palavra fé. Algo tão comum entre nós falarmos. Se você entrar no estádio de futebol, e se você puder perguntar no estádio, eu estou colocando um exemplo de multidão, e falar assim, ó, quem crê em Deus? Quem tem fé em Deus? Eu acho que grande parte da multidão vai levantar a mão e falar, todos nós temos. Mas é essa fé em Deus que Jesus está falando? É essa fé que Jesus está falando não encontrar na sua vinda? Não. Na verdade, Jesus, ele fez uma projeção de como serão os tempos nos dias da sua vinda. Tempo tal que não está longe. A Bíblia fala que nós viveríamos dias difíceis, dias trabalhosos. E a gente não precisa ir muito longe. Hoje, o tempo que nós vivemos é um tempo de imediatismo, em que as pessoas, elas não têm mais aquela paciência de esperar. É o imediatismo. Antigamente, eu pelo menos sou desse tempo, de ir numa padaria ou em qualquer lugar e ter que ficar na fila para esperar comprar um pão ou pagar uma conta numa loja ou qualquer tipo de serviço de banco, nós pegarmos uma fila. Hoje não existe mais isso. Hoje você chega num lugar para pagar, talvez uma casa lotérica, para pagar uma conta de luz ou de água, pagar algum tipo de fatura. Se tiver 2 pessoas na sua frente, você fala, nossa, não vou esperar. Parece uma multidão na sua frente. Porque nós vivemos um tempo de imediatismo. Mas não é só imediatismo. Quer ver uma coisa? Você manda uma mensagem para alguém pelo WhatsApp. Você manda e fica olhando. Demorou, você já coloca um ponto de interrogação. Demorou, você já quer mandar áudio. Você quer resposta rápida. E quando você recebe um áudio, a pessoa olha lá e vê lá um áudio, 2 minutos, não dá. Daí coloca no 2 lá, daí você vai rapidinho para você ouvir, você quase nem entende muito bem, porque você tem pressa nas coisas. Mas isso é o tempo que nós vivemos. As pessoas não têm mais. O tempo parece que está tão resumido para as pessoas. Se o dia tivesse, vamos acrescentar aí 25 horas, não seria 1 hora a mais no dia, já estaria ocupado. Teria que ter mais. As pessoas preferem dormir menos. Dificilmente, se você vai perguntar para a pessoa quantas horas você dorme por noite, ela vai falar, eu durmo mais ou menos lá 1 hora, mais ou menos 2 horas. E que hora que você acorda? 8 horas já estou levantando. Que quer viver, as pessoas, elas... Então nós já vivemos um contexto em que uma das coisas que nos faz pensar que a fé que Deus quer que nós tenhamos, nós precisamos refletir, e é o que nós estamos fazendo hoje. Nós precisamos rever. É justamente por essas coisas. Nós oramos e queremos resposta de imediato. Oramos, resposta já. Daí a resposta não vem. Aí você fica, Senhor, o que será que está acontecendo? Será que
É alguma coisa que daí você já afirma, às vezes eu estou sem fé. Não, mas não é questão de fé. E nós vamos chegar lá nessa questão da fé. Mas é a questão que a fé, ela está associada com a espera também, com a esperança. Nós precisamos entender isso. O livro de Hebreus, no capítulo 11, o escritor de Hebreus vai dizer assim, que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas que viveram experiências de fé, que viveram no seu tempo, e olha que a lista lá é grande, de heróis da fé, de homens que viveram a esperança. Eles creram, eles acreditaram, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Isso é fé. E nos diz começando de Abraão, gente, é muito. Se eu fosse ler aqui, ocuparia 2 páginas da Bíblia, eu acho, para nós vermos aqui os heróis da fé. Foram chamados heróis da fé, porque eles entenderam a fé, entenderam um tempo em que eles viveram. Eles entenderam, porque fé é bem diferente de crença. O que nós vamos encontrar nos últimos dias é crença. Eu creio. Você crê? Creio. Nós já sabemos que tem alguém também que crê. Crê, mas a palavra de Deus não diz que o diabo crê. E às vezes é mais crente do que nós. Essa é a verdade. Mas o que é a fé que Deus tem esperado de nós? Por que Jesus se preocupou em fazer uma pergunta retórica de: será que eu vou achar fé quando eu voltar? Por que Jesus se preocupou ou teve essa intenção de fazer essa pergunta? E você pode procurar na Bíblia, você não vai achar uma pergunta semelhante a essa. Nos evangelhos, só Lucas relata essa pergunta que Jesus faz. Mas nós vamos ter coisas semelhantes, como por exemplo, Jesus dizendo: olha, as nossas vidas, elas são ganhas, e esse ganhar a vida, Jesus ele usa uma expressão de ganhar a vida, é ser salvo, é ter nossa vida guardada em Deus, mas é na perseverança. E quando nós falamos perseverança, nós estamos falando de fé. Jesus ele fala: olha, é na perseverança que vocês ganharão as vossas almas. É perseverando. Hoje nós cremos, todos nós aqui cremos. Mas a nossa fé, ela precisa ser entendida, porque os apóstolos não entenderam o que é crer. Quando Pedro diz para Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus fala assim para ele: se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aí? Ninguém viu? Um grãozinho de mostarda, quem já viu? Conhece? É um grãozinho bem pequenininho. Você dirá a esse monte: lança-te ao mar, e assim se fará. Meu Deus, mas que... Porque a fé, ela não é acrescentada. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. A fé, ela é praticada. Quando você tem uma fé ativa, a sua fé é fé. Você pode dizer a esse monte: lança-te daqui abaixo. Ou você pode dizer ao endemoniado:
em nome de Jesus, sai dele. Não foi dentro desse contexto que Jesus falou isso? Porque os apóstolos estavam, Jesus subiu ao monte com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, e os demais apóstolos ficaram, diz o texto, ao pé do morro, ao pé do monte. E a multidão se achegou e viu que Jesus não estava ali com eles. E daí recorreram aos apóstolos. E Jesus está lá no monte. Quando Jesus desce do monte, a multidão chega até Jesus, e junto com a multidão vem um homem, dizendo assim: Senhor, ajuda o meu filho, que sofre desse mal. O demônio pega ele e lança no fogo, lança na água, faz o que quer dele. E eu trouxe eles aqui para os seus discípulos, e eles nada puderam fazer. Mas eles não criam, eles nada puderam fazer. Então Jesus chama aquele menino, olha para o pai e fala: tudo é possível para aquele que crê, se tiverdes fé. E aquele homem entende então que a fé que ele tinha não era suficiente. Mas ele não pede para Deus aumentar, para o Senhor Jesus aumentar a sua fé, mas ele diz assim: tenha misericórdia de mim, se compadece da minha fé, ajuda na minha incredulidade. Porque às vezes nós cremos não crendo. Às vezes nós oramos a um Deus que nós cremos, mas falta alguma coisa ainda. Parece que a nossa fé ela não está ativa. Nós oramos muitas vezes mecanicamente. Fazemos as coisas mecanicamente. Agimos, temos a nossa dinâmica da nossa vida com Deus, mas é assim. E vai ser até o final. No final vai piorar um pouco. Porque tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu digo que muitas dessas coisas que estão para acontecer já começaram. E uma delas são essas coisas que eu acabei de dizer. É nós não termos a paciência. Muitas vezes, sermos tão imediatistas nas coisas. Porque tudo passa como na nossa vida, como experiência. Quem já teve experiência de fé? Eu já tive experiência de fé. Porque as nossas experiências, muitas vezes, são individuais. Mas eu costumo dizer que as experiências que nós vivemos, elas são para sempre. Elas permanecem na nossa vida como testemunha. Assim como aconteceu com esses heróis da fé, que são mencionados no livro de Hebreus, que creram, viveram uma vida, mas não viram a concretização daquilo que eles esperavam. Viveram como se estivesse vendo, mas não viram. Muitos deles, quase todos, não viram a promessa acontecer, mas foram perseverantes até o final. Então essa projeção que Jesus faz de um tempo difícil, um cenário do fim, em que todos nós somos chamados e desafiados também a permanecermos, não importa o que vai acontecer, nós precisamos permanecer. A circunstância não pode mudar você. A circunstância mudou Pedro. Pedro sai do barco, começa a andar em direção a Jesus. Isso é fé. Fé ativa. Senhor, se é o Senhor, então mande que eu vá até o Senhor. Jesus falou: pode vir.
Só que ele fala assim, mande que eu vá. Ele não saiu do barco e falou, é o senhor, então pera aí que eu estou indo. Não, manda que eu vá. Porque a fé, ela tem um fundamento, ela tem uma base. Tudo que nós fizermos, nós precisamos aprender a fazer com fé. Mas a nossa fé, ela precisa ter uma sustentação, uma base. E a nossa base é Cristo. É sobre a palavra de Deus que nós caminhamos. É sobre a palavra de Deus que nós tomamos as nossas decisões. É sobre a palavra de Deus que nós vivemos. É sobre a palavra de Deus que nós nos movemos. Entramos e saímos de muitos lugares, de muitas situações, de circunstâncias, sobre a palavra de Deus. Pedro, na sua experiência, ele vive uma circunstância em que ele fala, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Jesus falou, vem. Então Pedro foi sobre a palavra de Jesus. E Pedro começa a andar sobre as águas. E não diz o texto que de repente Pedro andando sobre as águas, quando ele começa a perceber, ele percebe isso. Ele percebe que o vento soprava bem forte. Mas já estava soprando mesmo no barco. A circunstância não mudou. Ele estava no meio de uma tempestade. A circunstância não mudou. Jesus não fez bonança e falou, agora você pode vir. Jesus não fez isso. E muitas vezes Jesus, ele não vai tirar você do mar revolto que você está vivendo. Porque você simplesmente falou, Senhor, eu estou aqui, tira eu. Jesus fala, eu tiro. Não, às vezes Jesus quer que você continue. Mas sobre a palavra deles você vai caminhar até o final. E você vai ser vitorioso naquilo que você está vivendo. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque isso é fé, é ter fé. Mas uma fé ativa. Uma fé em nós que faça a diferença. E diz que Pedro ouviu o vento e percebeu o tamanho das ondas. E ele perdeu o foco. Estava olhando para Jesus, perdeu o foco, já falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Fundou. E daí Jesus, a fé dele foi, Senhor, socorre-me. É o que muitas vezes a gente faz, no meio a muita tempestade, Senhor, tem misericórdia, socorre. Senhor, socorre-me. Quantos aqui já não viveram situações de só lembrar disso daqui, Senhor, tem misericórdia. Quem que já não viveu isso? Nem. Às vezes está com o carro, de repente um carro, Senhor, misericórdia. É o que dá tempo de falar. Pedro talvez só teve esse tempo de falar, Senhor, socorre-me. E Jesus segurou na sua mão e o sustentou. Somos desafiados a ter uma fé ativa. Mas o que é ter uma fé ativa? A fé para nós é o nosso combustível. Às vezes esses dias eu estava com um problema no meu carro, no marcador de combustível lá e eu abastecia, né, Wanda? Abastecia e falava, meu Deus, será que eu já andei o suficiente? E agora, se acabar comigo? Aí eu vou colocar mais. Aí ia lá e colocava mais. Às vezes nem andava nada. Acho que vou colocar mais. Aí colocava mais. Eu falei, mas agora já era demais. Agora acho que eu coloquei demais. Quando não era demais, eu falava, meu Deus, acho que eu coloquei a menos. Bom, nessa que vai e não vem, acabou a gasolina com a minha filha, com a Juliana e com a Anália. Acabou a gasolina comigo, com o Vando. Acabou a gasolina. Daí tive que chamar socorro para vir lá atender. Às vezes nós achamos que nós temos combustível suficiente para ir até o fim. A fé é o nosso combustível. E é algo que nós precisamos cultivar em nossa vida. Hoje, por qualquer coisa, nós perdemos a fé. Essa é a verdade. O tempo que nós vivemos, e é marcado esse tempo, e Jesus já tinha dito isso. Jesus falou que
que haveria um tempo em que as pessoas elas abandonariam a fé. Deixariam de crer. Não quero mais. Mas está falando de pessoas que é crente. A apostasia é para quem é crente, não é para quem não é crente. Até aqui a pessoa creu, acreditou. Chegou num determinado tempo, as coisas foram apertando, a situação foi ficando difícil. E ela, eu quero saber de uma coisa? Acho que isso aí não tem nada a ver. E nós já vimos, nos nossos dias de hoje, pessoas que, já abandonaram. Isso não tem nada a ver. Abandonaram, não acreditam. E o que leva às vezes as pessoas a abandonarem a fé, e eu digo isso porque Jesus falou, mas Jesus falou como uma pergunta retórica, que não deixa de ser uma advertência para todos nós. Porque ele advertiu os seus discípulos. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus hoje, e que você e eu possamos ouvir como uma advertência. Olha, é um combustível e você precisa estar de olho. O marcador quebrou, interessa, tem que ir lá. Arruma um marcador lá, porque o carro pode deixar você na mão. Pode acabar o combustível e ficar na mão. Jesus está advertindo-nos a viver um tempo em que será necessário nós perseverarmos. Nós não vamos ver nada, irmãos. Muitas vezes nós imaginamos que nós estamos bem. Nossa, se Jesus vier hoje eu vou. Amém. Que bom se Jesus vier e você tem essa convicção que você vai. Amém. Mas na parábola das 10 virgens, todas elas estavam todas alegres, motivadas. Quem lembra dessa parábola? As 10 virgens. Irmãos, lembram? Inclusive foi comentada essa parábola lá na nossa leitura bíblica. Se você ainda não tem acompanhado os comentários, se você está fazendo a sua leitura do Novo Testamento, dos Evangelhos, aproveite e ouve os comentários. Nós estamos fazendo comentário de todos os capítulos dos Evangelhos. E foi, até eu comentei esse livro de Mateus, fui eu que comentei. Então eu coloquei lá meu comentário sobre as 10 virgens. As 10 virgens que tinham azeite para a espera do noivo, e nós já sabemos a parábola como que é, mas diz que 5 delas não se preocupou com o azeite, e diz que todas elas foram tomadas de sono, porque o noivo tardou. Os imprevistos, Jesus já dá uma dica, olha, o processo pode atrasar. É uma advertência, irmãos. E tardando o noivo, todas elas foram tomadas de sono. E as prudentes, elas levaram para si uma reserva de azeite, pelo qual, se tardou o noivo, obviamente o azeite que as outras tinham levado era para aquele momento. E às vezes nós somos assim, você crê até um certo tempo, até umas coisas, quando as coisas deixam de acontecer na sua vida, tem pessoas que vivem assim. E daí já não é fé, porque você está vendo as coisas acontecer, não é fé, gente. Mas enquanto você está vendo, você está crendo. Não, eu creio, mas você está vendo. Mas vai chegar um tempo que você não vai ver nada. E daí? Você vai continuar crendo? Hein? As virgens que não levaram azeite, quando elas ouviram, eis o noivo, porque o noivo tardou. E Jesus está dizendo de um tempo que vai ser difícil para todos, e que nós devemos nos preocupar com a fé que nós temos desenvolvida em nossa vida. Fé grande, fé pequena? Não, fé ativa. Nós precisamos entender o que é fé ativa. Fé ativa é eu estar orando para as pessoas. Vou procurar as pessoas para me orar, para me exercitar a minha fé. Você sabe quando que você tem uma fé ativa e uma fé em exercício? Fé ativa é a fé em exercício. Você sabe quando que você exercita a sua fé? Quando você lê a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir
a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você tem uma vida ativa de leitura, você lê a palavra, você gosta da palavra, você gosta de ouvir a palavra de Deus, você quer a palavra de Deus. A palavra, ela gera fé em você. Mas é só isso? Não. Você precisa também entender que a fé é o mesmo que confiar. Eu tenho fé, eu confio. E confiar, você só confia em alguém quando você o conhece. E o conhecimento vem pelo quê? Pelo relacionamento. E como que você relaciona com Deus? É através da oração. Então, quando você ora, você pede, Senhor, eu estou aqui, não tem resposta nenhuma. Não tem problema. No outro dia, você vai orar, você vai pedir, você vai clamar. Você vai fazer como a viúva, que chegou diante de um juiz iníquo, e aí sim eu posso comparar isso ao juiz. Um juiz que nem se importava com ela, mas ela continuava, ela era persistente. A nossa vida, nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser, primeiro, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser ativa, ela precisa ter uma base que é Cristo. E conforme nós nos relacionamos com Deus, você ativa a sua fé para se relacionar com quem você quiser. Não importa o momento que você esteja vivendo. A fé que você tem em Deus, ela é válida para você. A fé que tenha para ti. Então, cada um de nós somos responsáveis em não somente crer em Deus, mas ter a nossa fé em Deus ativa na nossa vida. E você terá essa fé ativa quando você lê a palavra, quando você ora. Mas quantas vezes eu tenho que orar por dia? É Deus, você pode orar toda hora se quiser. Você não precisa, eu sei que de repente você não vai ter um tempo de dobrar o seu joelho toda hora e querer orar. Acorde, não é isso que eu estou dizendo. Se você quiser ter o seu devocional, amém, tenha do jeito que você quiser. Mas é você acordar de manhã e andar com Deus. E você falar com Deus. Você vai pisar nessa terra, você vai ter que viver no meio de pessoas, dentro desse contexto do mundo, do imediatismo e de tantas outras coisas mais. Mas a sua mente não está aqui. Sua mente está lá. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá de cima, não as coisas que são de baixo. Então, viver em Cristo é você ter a sua mente em Deus, em tudo. Tudo tem que passar pelo crivo de Deus. Nada passa sem antes passar por lá. Isso é fé ativa. Isso é viver uma fé em exercício. E já terminando, fé não é sentimento. Sentir uma força, é fé, irmão. Fé aqui que Jesus, é uma fé. Não é isso. Você pode sentir, não tem problema, sentir arrepio, sentir o que você quiser, ótimo. Mas a fé, ela se define em nossa vida, não é através dos nossos sentimentos, mas é através da nossa obediência. Toda vez que você lê e obedece, toda vez que você sabe o que tem que fazer e faz, você está exercitando a sua fé. Abraão, que é o pai da fé, Abraão, quando Deus falou para ele, olha, você crê em mim mesmo de verdade? É lógico que Abraão cria. Daí o Senhor fez a primeira prova com ele. Sai da tua parentela, larga tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão, beleza, obedeceu certinho. Depois aconteceu mais algumas coisas. Nesse processo de Abraão, e Deus falou, olha, eu preciso ver se Abraão continua ainda crendo. Abraão, você crê em mim? Crê, claro, Senhor. Então dá o seu filho como sacrifício. Beleza, dou. Fé ativa. Fé ativa é quando você obedece. Mas eu não sei o que vai acontecer, eu só vou obedecer. E nós já sabemos que Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, meus irmãos, terminando aqui,
eu quero terminar lendo com os irmãos algo que nós precisamos entender, que essa fé, além de nós refletirmos nessa noite, ela precisa ter manutenção. Às vezes é necessário e a sua fé não é testada quando você ora e as coisas acontecem, ou quando você recebe as coisas, você pede. Não é isso. A prova que você tem fé não é você orar e as coisas acontecer. Eu sou bom mesmo, eu tenho fé. Não é isso. Não é isso. Você pode procurar fazer isso, mas não é isso. Mas você tem fé e você tem certeza que a sua fé está ativa quando você começa a obedecer. Amém? A fé, ela precisa ser cultivada em nossa vida, ser entendida e compreendida. E eu vou encerrar aqui, já pedi para os irmãos que vão ministrar aqui. O Diego até agora estava aqui, agora já saiu, não sei onde foi. Mas está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. Aqui está a palavra de um homem que viveu nos seus dias a sua fé ativa em todo o tempo. Nos diz que Paulo cria em Deus, tinha fé em Jesus, mas diz que ele orou. Por quantas vezes? Alguém lembra? 3 vezes. Ele orou e não recebeu o que ele queria. Paulo perdeu a fé? Paulo orou 3 vezes. Tem gente que ora uma só. Paulo chegou a orar 3 vezes por uma causa. E não foi atendido. Paulo deixou de crer? Não. Mas Paulo, ele continuou a sua caminhada, a sua jornada, até escrever essas últimas palavras. Eu estou falando das últimas palavras que Paulo escreve. As últimas palavras que Paulo escreve, ele ainda vivo, ele escreve, como se fossem as palavras de despedida de alguém, de um homem que viveu uma jornada, caminhando com Jesus, vivendo a vida de Jesus em si. Então ele diz assim, o finalzinho da sua vida, versículo 6 do capítulo 4 da carta que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Que essa palavra possa causar reflexão em nós. Amém. Que Deus abençoe.